Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu gostaria de, sem delongas, ler um texto da Palavra de Deus que está no segundo Evangelho do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, do versículo 35 até o versículo 45, que passo a ler a vocês nesta hora. Mas antes, façamos uma oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que o percurso desta gravação, desta palavra que estamos dando, ultrapasse todos os obstáculos, ultrapasse todas as barreiras e chegue até os corações das pessoas que precisam ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, teu Filho, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para podermos efetivamente passar esta palavra aos corações da melhor maneira possível, da maneira mais clara e objetiva possível. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Assim diz o texto, gostaria que você acompanhasse. Você que chegou agora, capítulo de número 10, do versículo 35 ao versículo 45 do segundo Evangelho. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, que diz assim: E aproximaram-se dele Tiago e João, dele de Jesus, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vos digo, bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabei que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós ou entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a palavra que eu gostaria de passar para vocês. E, para tanto, eu tenho, na verdade, duas razões para tratar sobre esse texto. A primeira é nos trazer de volta a uma relação com o serviço cristão de maneira diferente. Precisamos pensar na diaconia. Não estou falando de diáconos, estou falando de diaconia, o serviço cristão. Precisamos reavaliar o serviço cristão, precisamos saber se estamos ou não fazendo a vontade de Deus nessa área fundamental, como está sendo o nosso comportamento para com os outros, de que forma nós estamos agindo em meio a toda essa pandemia e pandemônio, o que é que nós estamos fazendo? Em segundo lugar, é que servir ao outro é condição essencial para nos parecermos com um Jesus Cristo do Novo Testamento. Repito, servir aos outros é condição essencial, sine qua non,
para parecermos com o Cristo do Novo Testamento. Será que, de alguma maneira, nós estamos nos parecendo com Jesus? Recentemente eu estava lendo o livro antigo de Maxwell, dizendo: em meus passos, o que faria Jesus? Será que estamos fazendo o que ele veio para fazer? E o que ele nos ensinou a fazer, que é servir aos outros? Não é o egocentrismo, mas sim o outrocentrismo. Essa coisa de colocar o outro como centro da nossa devoção, como centro no sentido de dar a eles, servir a eles com o melhor que nós temos e o melhor que Deus nos deu. Para tanto, eu peguei esse texto do Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. E aí, quando eu leio esse texto, eu dou asas à minha imaginação e chego à conclusão de que há na Bíblia 3 textos simétricos, não são assimétricos, são 3 textos simétricos que falam da mesma coisa com enfoques diferentes. E eu gostaria de passar isso para vocês da maneira mais clara possível. Então são os textos Marcos, que nós acabamos de ler, o texto do Salmo 53 e o Salmo 58. São esses 3 textos simétricos que a gente vai fazer uma viagem neles para a gente entender o que é que a Bíblia está dizendo sobre essa questão. Pois bem, então vamos começar pelo texto de Marcos. Jesus foi abordado por 2 discípulos, Tiago e João, com um pedido desconcertante, um pedido assim, fora de questão. Na verdade, é o que Jesus disse respondendo a eles: vocês nem sabem pedir o que pedirem. Vocês nem sabem o que vocês pediram. Porque se vocês soubessem, não pediriam tal coisa. Mas eles queriam que Jesus, na glória, ao chegar na glória, colocasse cada um em uma situação privilegiada. Um ficasse à direita e outro ficasse à esquerda de Jesus, no domínio de todas as coisas. Na verdade, esse pedido de Tiago e João demonstra apenas um comportamento ou a essência de um ser que não sabe de fato o que significa servir. Porque se eles soubessem o que significa servir, não teriam feito tal pedido. Mas ainda os seus corações estavam tocados e envolvidos pela dimensão que fazia parte daquela época. Essa dimensão do poder. Um querendo ser mais do que o outro, um querendo ficar em situação mais privilegiada do que o outro. E aí, quando os 10 outros discípulos ouviram, porque Jesus disse: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo e vocês não sabem sobre o meu batismo, vocês não sabem o que significa isso. Jesus estava falando do caminho que ele teria que percorrer, das águas profundas de tribulação que ele teria que passar, e que os discípulos, de alguma forma, direta ou indiretamente, também iriam passar por isso. Mas eles achavam que já estavam prontos e disseram: podemos, como se eles pudessem. Lá na frente você vai ver, no capítulo 14 do mesmo Evangelho, segundo escreveu Marcos, que quando eles ouvem o julgamento de Jesus e o que Jesus diz aos sacerdotes, eles então, a Bíblia diz que todos eles o abandonaram. E aquele que estava com uma capa, o pessoal tocou nele e ele deixou a capa nas mãos dos oficiais e fugiu também. Todos abandonaram Jesus. Todos aqueles que aqui estavam pedindo à direita e à esquerda para sentar na glória, eles lá na frente estavam fugindo porque não aguentaram, não resistiram o tranco, não resistiram à situação. Bem, e aí os próprios 10 discípulos começaram, o que ouviram tudo isso,
começaram a se indignar com esses dois discípulos, Tiago e João, pelo seu pedido. Isso causou uma polêmica muito grande sobre a questão quem era o maior, quem era o menor, quem estaria num lugar privilegiado, quem não estaria e tal. E Jesus acalmou os ânimos deles, dizendo uma das palavras mais significativas dentro do Novo Testamento. Ele vai dizer que os governantes, que os líderes, que aqueles que estão acima, eles sempre se assenhoreiam, ou seja, eles tomam para si o poder e dominam as pessoas, passam a ser donos das pessoas. E aí Jesus diz assim que com os discípulos não será assim. Porque aquele que quiser ser o primeiro, que sirva. Sirva os outros. Aquele que quiser uma posição de destaque, seja servo. E Jesus então muda todo o significado, toda a senha histórica que está no coração dos discípulos sobre como lidar com o poder. E Jesus está mostrando que a gente deve lidar com o poder com muita cautela, com muito cuidado, porque não será assim conosco. Totalmente diferente será conosco. E aí Jesus inclui um sentido maior das coisas, que este é o sentido maior das coisas, e quando nós aprendemos isso, isso muda a nossa vida. O que eu tenho para dizer para vocês é que o mundo está ligado ainda nessa senha do poder, de quem manda mais, quem é maior, quem vai ocupar lugar assim X ou Y. Inclusive, sociedades são desmanchadas, sociedades são desfeitas. Tá? Descaminhos acontecem num grupo que faz uma aliança, porque no final todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer o poder e ninguém sabe. Porque a primeira coisa que quando a gente junta as pessoas para fazer um plano, um projeto, alguma coisa, as pessoas dizem assim, ok, mas quem vai liderar? As pessoas não querem primeiramente o aprendizado de servir. Então, o que Jesus disse aqui é extremamente significativo, é uma coisa que muda a nossa história, muda a nossa vida. Diz assim, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Quem quiser ser grande, tem que aprender a ser serviçal. E as coisas começam assim, às vezes você começa um trabalho onde as pessoas dizem assim, aqui ninguém manda, todos nós somos iguais. No final das contas dá tudo errado. Porque também há uma outra via errada sobre isso. Não é aquela questão de que alguém manda, ou quem desmanda, não é isso. Mas há que se ter um líder. Qualquer projeto que se faça na vida, há que se ter um líder. E se a gente não tiver uma liderança que seja significativa, que seja igual à de Jesus, que seja parecida com a dele, nós estamos perdidos. No final das contas, todos os grupos se desmancham, todos os grupos acabam, porque um fica lutando contra o outro para quem vai ter o poder. E isso Jesus estava tentando eliminar dos corações, incluindo um outro sentimento. O sentimento que deve envolver qualquer pessoa que está lá em cima, qualquer pessoa, em vez de se assenhorear, de tomar para si o poder, que elas saibam e entendam que a coisa mais fundamental aí é servir, é saber servir. É o que Jesus está dizendo em Marcos capítulo 10, do versículo 35 ao 45. Pulando um pouco essa parte, indo lá para o Antigo Testamento, eu falei de textos simétricos. Marcos, Salmo 53, Salmo 58. Então, indo lá pela tradição do vétero-testamentária, ou vétero-hebraica, você vai entender o seguinte. Quando Jesus diz no capítulo 10 que o Filho do Homem não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas sim para servir, essa expressão Filho do Homem, dentro do Novo Testamento,
tem o sentido semântico, tem o sentido da tradição histórica de se tratar de um termo messiânico. Então esse texto se reverte de um sentido diferente, porque o que Jesus está dizendo é que o grande problema do mundo é de fato o poder. Mas o Filho do Homem, que tem todo o poder nos céus e na terra, mas o Filho do Homem que se fez homem e obediente até a morte, morte de cruz, ele incluiu uma outra sistemática, uma outra visão sobre isso. Nem uma coisa nem outra, gente. A gente não pode desfazer simplesmente da liderança e pensar que a liderança, Jesus está esvaziando a liderança. Não. Não é esse sentido que está aqui. Jesus não está esvaziando liderança. Jesus está tirando a liderança, da liderança, um item, aliás, está incluindo na liderança um item que modifica todas as coisas. Não é para você perder a liderança, é para você potencializar a liderança. A liderança tem que ser potencializada através de um serviço de coração. Todos os que foram chamados por Deus para serem líderes, essas pessoas têm que ter esse sentimento no coração. E você está na posição para servir antes de qualquer coisa. E aí, quando eu vejo isso, nesse texto, eu vejo o perigo desse texto, porque o perigo desse texto é o seguinte: as pessoas, Marcos está expondo Jesus a uma situação de perigo. E por quê? Porque ele está vindo com a ideia, esse texto traz a ideia de que Jesus realmente é o Messias, de que Jesus é o detentor da coroa, de que Jesus é o rei de fato dos judeus. E por que não dizer de todos os homens, Rei dos reis e Senhor dos senhores, como diz a Bíblia. Isso porque na tradição vétero-hebraica você vai encontrar isso. A ideia é que haveria um Messias e esse Messias seria um rei. Ele seria coroado, ele seria um rei. Essa é a tradição que permeia todo o Antigo Testamento, de fato. Mas eu quero sair um pouco dessa estrutura, ir mais fundo, pegando os dois outros textos simétricos, o Salmo 53 e o Salmo 58. Para tanto, eu vou começar a partir da palavra filhos do homem, ou filhos de Adão. Porque a ideia que se tem na literatura vétero-hebraica, que quando aparece a expressão filhos de Adão, essa expressão se trata dos nobres. Aliás, filhos de Adão, a expressão dentro do Antigo Testamento, na literatura vétero-hebraica, é que filhos de Adão se trata filho de Adão, ou filhos do Adão, ou de Adão. Essa expressão se trata dos pobres, das pessoas carentes. Tanto é que a gente vincula Jesus a isso. Quando ele é chamado de carpinteiro ou carpinteiro, a gente vincula logo Jesus à pobreza, à miséria, a uma pessoa que passa por dificuldade. Mas eu quero sair dessa estrutura e pensar numa outra coisa sobre essa expressão filhos de Adão. Razão para isso é que quando você lê o Salmo de número 53, este salmo é inequívoco. E ele é, além disso, incontestável sobre essa ideia. Porque no Salmo 53, Deus divide Jerusalém em dois grupos importantes. Primeiro, ele divide o grupo em filhos do homem e meu povo. Filhos do homem e meu povo. E neste salmo é interessante que ele coloca abaixo essa visão tradicional de que os filhos de Adão são os nobres, são os oficiais, são os reis, são os príncipes, são aqueles que dominam. Neste salmo aqui,
Aliás, melhor dizendo, eu estou sempre fazendo uma confusão aqui, que do homem, os filhos de Adão, são os pobres, são os miseráveis, são os carentes. O texto do Salmo 53 diz o contrário, que os filhos do homem aqui, Ben Adão, na verdade, não são os pobres e miseráveis, mas são os nobres, são os oficiais, são os reis, são os príncipes, são aqueles que dominam o povo. Tanto é que ele divide Jerusalém em dois grupos. Primeiro, filhos do homem, Ben Adão, e também a palavra meu povo. E se você vai lendo o Salmo 53, lá embaixo, lá pelo verso 6, você vai ver a, a denúncia que está sendo feita no Salmo, dizendo que os filhos de Adão, Ben Adão, eles que deveriam cuidar do povo, eles que deveriam proteger o povo, eles que deveriam abençoar o povo, eles estão comendo a carne. E o texto diz: vocês estão comendo a carne do meu povo. Então, duas expressões interessantes você vai encontrar no hebraico nesse texto do Salmo 53 e Salmo 58. A expressão Ben Adão e a expressão Ben Ish. São expressões que vão sempre ser traduzidas como filhos do homem, mas são expressões diferentes. E por quê? Porque filhos do homem, Ben Adão, é para falar sobre todos aqueles que são nobres, que são os oficiais, que são os reis, os príncipes, aqueles que estão sob domínio. E Ben-Ish são, de fato, os filhos do homem. Esses que são a totalidade. Só que esse texto, Ben-Ish, é um texto, é uma palavra que se refere apenas aos filhos do homem. Aos filhos do homem. Ok? Então, quando fala Ben Adão, filhos do homem, que aparece também na tradução, se refere aos nobres, aos dominadores, aos reis, aos príncipes, aos profetas culticos, enfim, aos sacerdotes. E quando fala Ben Ish, fala estritamente dos filhos do homem, que nada tem a ver com essa estrutura de poder. E no Salmo 53, Deus faz essa divisão: Ben Adão, filhos do homem, como os nobres, como os poderosos, e meu povo. E o meu povo aí é justamente Ben Ish, os filhos do homem. E diz que os filhos de Adão estão comendo a carne do meu povo. Ok? Então vamos repassar para que você não tenha dúvida sobre isso, que eu enrolei mais um pouquinho aqui, mas vamos pensar. Então, o Salmo 53. A ideia circulante da tradição vétero-hebraica é que quando fala de Ben Adão, filhos do homem, está falando dos pobres, dos miseráveis, dos carentes. Tá? Então, e o Ben Ish estaria falando dos nobres, dos poderosos, dos que dominam. Mas, quando a gente lê o Salmo de número 53, a gente larga essa ideia. E por quê? Porque no Salmo 53 há a divisão dos Ben Adão e meu povo. Esses dois grupos que estão em Jerusalém, que você vê dividido aí no Salmo 53. E Ben Adão aí, filhos do homem, tem a ver com os nobres, tem a ver com os poderosos, tem a ver com os reis, os príncipes, os profetas culticos, os sacerdotes, ou seja, os líderes, aqueles que dominam. E o texto denuncia que estes que deveriam proteger o povo, estes que deveriam abençoar o povo, estão comendo a carne do meu povo, disse Deus no Salmo de número 53. Então toda aquela teoria de que Ben Adão, filhos do homem, seriam os pobres, os miseráveis, os carentes, essa teoria cai por terra no Salmo 53, que diz que os Ben Adão são aqueles que são os nobres, os poderosos, os que lideram, os reis, os profetas, os sacerdotes, enfim, os oficiais, de maneira geral. E o outro é o meu povo. Bem, se você não compreendeu o que eu estou tentando dizer, vamos mais além.
E aí nós vamos falar sobre o Salmo de número 58. Você já ouviu falar que dentro da cultura judaica há muita zombaria, há muita ironia? E são zombarias e ironias bem refinadas. Na literatura você vai ver muito bem isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Salmo 58, o Salmo vai chamar os Ben-Adã, os oficiais, os que lideram, os reis, os profetas culticos, os sacerdotes, os príncipes, vai chamar de filhos de Deus. Uma expressão extremamente irônica e é uma zombaria. Porque o Salmo pergunta o seguinte: vocês, filhos do homem, Ben-Adã, vocês que estão acima de todos, vocês que dizem julgar com a reta justiça, vocês de fato estão julgando com a reta justiça? Então esses filhos de Adão, ou seja, Ben-Adã, estão sendo chamados de forma irônica no texto de filhos de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E no final o texto, quer dizer, o texto do salmista, o salmista vai dizer: Senhor, quebra os dentes deles, destrói com cada um. E por que o texto vai dizer isso? Porque esses Ben-Adã, filhos do homem, que são os oficiais, os nobres, os que estão em liderança, os príncipes, os reis, que deveriam cuidar do povo, que deveriam proteger o povo, eles, muito pelo contrário, estão comendo a carne do povo. Você entende o que eu estou dizendo? Por isso que esses textos são simétricos. O texto de Marcos, o texto do Salmo 53 e o texto do Salmo 58. Está mostrando que não é bem assim. Então, o que Jesus incluiu é justamente esta outra forma de lidar com o poder. Você já viu que para conhecer uma pessoa, basta você dar poder a ela? Há um ditado: você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. E é um fato. As pessoas que têm o poder nas mãos geralmente se assenhoreiam deste poder. E aí se constituem donos das outras pessoas. E o que Jesus incluiu é que nós não devemos ser assim. Se você quiser ser o primeiro entre todos, seja o que mais serve. Se você quer sentar em algum lugar e ser admirado, seja o que mais serve. Esse é o texto da Bíblia Sagrada, tá? E acompanhando o Salmo 53 e o Salmo 58. Então, Ben-Adã, que dentro da tradição traz a ideia daqueles que são pobres, miseráveis, daqueles que têm carência, não. Ben-Adã, dentro da literatura bíblica veterotestamentária, são aqueles que são nobres, oficiais, os príncipes, os reis, aqueles que estão no domínio. E que, ironicamente, são chamados filhos de Deus, porque eles estão na posição de julgar, de juízes, e eles estão julgando com reta justiça? É lógico que não. E daí você entende o Salmo de número 23, porque dentro da literatura veterohebraica é importante essa ideia do Salmo 23, a ideia do pastor. E quando você lê o Salmo 23, você pensa que está lendo o Salmo pastoral. Mas o Salmo 23, se você pegar o verso 5, você vai ver que não se trata de um salmo de pastor, mas se trata de um salmo real. É só você ler o verso 5. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é salmo real. Isso é salmo messiânico. Então, qual é a ideia por trás do Salmo 23? É que este pastor, que você vai ver o seguinte, na literatura profética, geralmente os reis são chamados e os príncipes são chamados de pastores. Só que esta palavra, essa alcunha dada
aos reis e aos príncipes, aos líderes de forma geral, se torna, dentro da literatura do Antigo Testamento, uma narrativa demagógica. Porque é assim que pensam aqueles que dominam. Eles dizem assim: nós somos os seus pastores, nós somos a liderança dada por Deus a vocês. E aí, em vez de cuidar, de proteger, de abençoar, de abraçar, de ajudar, eles comem a carne do povo. Parece que é uma coisa que está acontecendo. Acontece no mundo inteiro. E as pessoas nunca aprenderam o texto e a inclusão que Jesus fez desse novo sentido de você liderar. E o novo sentido de você liderar é você liderar servindo. Porque nem sequer o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir. Se você quer saber se você está fazendo realmente o que Jesus ensinou, veja como está a sua liderança. Veja como você usa a mão forte e poderosa, imaginando que você é o Todo-Poderoso para fazer e desfazer coisas. Quando você é totalmente autoritário, quando você não se liga que a melhor maneira de você trazer as pessoas para perto é você servindo essas pessoas. Liderança tem que lavar os pés dos seus liderados. Liderança tem que ter atos de amor, de carinho, de afeto, de perdão, de consciência das coisas. Liderança não é esse lixo que está por aí, onde as pessoas se assenhoreiam do poder e acham que tem que lutar com unhas e dentes para manter esse poder. Quanto mais você fizer isso, mais você será esvaziado do poder. Que não é assim que se ganha a simpatia do povo, não é assim que se ganha. Eu não estou falando de demagogia, ser demagogo para com o povo, mas ser transparente, ser uma pessoa real. Aquilo que você está falando é aquilo que você sente e vive de fato. Não falar alguma coisa que você não vive e não é real aquilo que você fala. Então essa semente do mal plantada pelo diabo, fazendo a nossa cabeça, imaginando que o poder é isso, e o exercício do poder é isso, é esmagar de cima para baixo. O que em toda a história você vê, toda a história, desde a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Grande Guerra Mundial, a liderança, você tem fascismo de um lado, você tem hitlerismo do outro lado, você tem comunismo do outro lado, com Mao Tse-tung de um lado e a União Soviética do outro. Você tem ditaduras terríveis de pessoas que se assenhoreiam no poder e fazem dele o que quiserem, matando, destruindo os grandes genocidas da história. E ainda tem genocida conosco, mesmo passando toda essa história, passando tudo isso que nós passamos, a gente não para pensar que continuamos com essa situação. São comunismos que são verdadeiros genocidas, que não respeitam a nada e ninguém. Por outro lado, não é por isso que tudo vai virar bagunça. Que democracia é você respeitar o outro e o Estado de Direito do outro. Significa que você não pode me desrespeitar de forma nenhuma. Você não pode pegar o símbolo do cristianismo e fazer dele uma verdadeira orgia sexual. Do maior de todos os símbolos do cristianismo, a cruz. Você não pode desrespeitar o outro, você não pode pensar que você está livre para desrespeitar, você tem que ter respeito com o outro. E toda vez que o cristianismo não respeitou, ele fez muito mal na história. Os maiores genocídios aconteceram justamente porque as pessoas se assenhorearam do poder e começaram a esmagar, a comer a carne do outro. É o que Jesus está dizendo. É que o Salmo 53 e 58 está dizendo: e vocês que se chamam filhos de Deus, não é assim que as pessoas se apresentam?
Tantos pastores que usam o púlpito não para libertar as pessoas da sua consciência, não para tirar as pessoas da escravidão e da opressão, mas usam o púlpito para oprimirem. Ou melhor dizendo, usam o púlpito para oprimir, para jogar em cima das pessoas toda a sua autoridade, entre aspas, que não é autoridade, é autoritarismo, coisa bem diferente. E enquanto a gente não entender, porque essas coisas acontecem na visão macro e também na visão micro. Tá? Se você tem na história tudo isso que aconteceu, verdadeiros genocidas que tomaram para si o poder e destruíram todos aqueles que estavam ao seu redor, assim também, na nossa visão micro, na visão de liderança de igrejas e tudo, as pessoas estão errando terrivelmente porque não atentam para o que Jesus está dizendo. São os Ben Adão, filhos do homem, que estão comendo a carne do meu povo, diz o Senhor. Então esse adjetivo, essa posição que deveria ser a mais elevada, nós deveríamos ser realmente, toda a liderança do mundo deveria ser uma liderança pastoral, uma liderança que cuida das ovelhas, que protege as ovelhas, que ajuda as ovelhas, que dirige as ovelhas e não esmaga as ovelhas. O que deveria ser o certo, o que Jesus nos ensinou, e está tudo errado. Então que essa mensagem, de uma maneira ou de outra, elas tirem todos nós desta acomodação, dessa zona de imperturbabilidade que nós estamos, deste lugar que achamos que estamos no melhor lugar e fazendo o que temos que fazer. Não. Faça uma análise do texto que nós pegamos, desses 3 textos simétricos. Capítulo 10, versículo 35 a 45, do Evangelho segundo Marcos, Salmo 53 e Salmo 58. E tire as suas conclusões. Você está numa posição, e essa posição foi dada a você para que você seja um pastor, e que essa narrativa não seja uma narrativa demagógica, mas seja uma narrativa real. Líderes não podem se assenhorear do poder. Jesus disse, não será assim com vocês, porque não pode ser. Permita-me de novo dizer, isso não significa esvaziamento de autoridade, ninguém deve ter autoridade sobre o outro, ninguém deve ter... Não é isso que eu estou dizendo. Porque aí é você dar um tiro no próprio pé. Essas posições são relevantes, uma vez que você esteja como um servo. O que deve mudar é isso. E não você fazer da liderança uma pluralidade, ou ninguém manda, ninguém é líder aqui. Não, isso não vai acontecer. Eu me lembro que algumas frentes que o povo abriu aqui no Brasil, e vindo com esse discurso de que todo mundo é igual, aqui somos todos iguais, não há diferença, logo, hoje são chamados de paipóstolo, de patriarcas, de tudo. Porque a gente não deve esquecer que quanto mais nós subimos em termos de responsabilidade, mais serviço nós temos que apresentar. Eu termino com a palavra de Jesus a Pedro. Tu me amas mais do que a estes? E Pedro disse, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque quanto mais amor, mais serviço. Quanto mais responsabilidade. Quanto mais status, mais serviço. Lembre-se que o Filho do Homem, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte,
e morte de cruz. Se a gente não aprender isso, nós seremos os Ben Adam, os filhos do homem, que comem a carne do meu povo, disse Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a vivermos uma vida de equilíbrio. Quanto mais poder, mais serviço. Quanto mais poder, mais dedicação ao outro. Que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente. Até a próxima.